Um relatório produzido pela inteligência dos Estados Unidos e apresentado pelo Congresso americano demonstra que existem uma série de bases militares para uso duplo, para finalidade civil, mas também secretamente para finalidade militar, da China na América do Sul. O Brasil foi citado 15 vezes nesse relatório e tanto na região da Serra do Urubu, mas também no estado da Bahia, existem duas bases militares chinesas secretas. Será que de fato isso se consolida? O Brasil está servindo para operações militares secretas chinesas na América do Sul? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, a Nômade é parceiraça do canal e se você estiver disposto a comprar os seus dólares com as melhores taxas do mercado e com o meu cupom 15 centavos de desconto por dólar convertido nas suas viagens internacionais, enfim, melhor opção, vou deixar para vocês o QR Code na tela ou o link na descrição, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu falei para vocês na introdução, o Congresso americano ele produziu um relatório indicando a presença, até o relatório, né, ele se chama Atraindo a América para a órbita da China, porque tem muito a ver com questão de espionagem, questões de programas espaciais, que a China fica instalando projetos que aparentemente são somente para a finalidade civil, mas para que tenha também uma finalidade militar, ou seja, um uso duplo. A questão é que o Brasil, ele aparece 15 vezes, é citado 15 vezes nesse relatório, e aparentemente, tanto na região da Serra do Urubu, como também na Bahia, com a base de Tucano, existem essas operações militares chinesas. Segundo o relatório, na Bahia, a sede da Ayla Space, que é uma empresa do setor aeroespacial brasileiro, opera a Tucano Ground Station, que é justamente essa operação para uso duplo, né? Quando a gente fala da Tucano ou da base de Tucano, ela realmente existe. E você tem ali um projeto feito pela empresa Ayla em conjunto com uma empresa chinesa que serve para análise de dados de satélite em observação à Terra, para monitoramento dentro do Brasil. Hoje, a base de Tucano ela é oficialmente descrita como de recepção e processamento de dados de satélites. Agora, se tem finalidade militar ou não, são outras questões. A China faz grandes investimentos, mas não sabemos se é para finalidades militares. É interessante, ou talvez até plausível, né, que poderia ser no estado da Bahia, porque se vocês separarem a China, ela investe muito no Brasil, e eu concordo, mas ela investe preferencialmente e com muito mais intensidade no estado da Bahia. Vamos dar uma analisada nos investimentos chineses? A gente tem, por exemplo, a sede da BYD, que está ali se deslocando, inclusive pegando, né, grande parte da infraestrutura deixada pela Ford, que abandonou o território de Camaçari, para que o Brasil seja não só um mero reprodutor de carros da BYD, mas que seja um polo tecnológico. Os investimentos são maciços dos chineses na região. Se a gente pegar a ponte Salvador e Itaparica, em que os chineses estão destinando mais de 10 bilhões de reais, é um investimento de infraestrutura na maior ponte que a gente tem na América Latina. A gente pode pegar a própria ferrovia Fiol, né, que é a ferrovia para escoar ferro e grãos ali do Porto Sul em direção a Ilhéus, e o Porto de Ilhéus sendo revitalizado para muito possivelmente receber a ferrovia bioceânica que vai conectar o Porto de Xangai no Peru ao Porto de Ilhéus na Bahia. A gente tem, por exemplo, projetos de mineração de ferro, de grafita no sul do estado. Em Barreira, investimentos maciços no agronegócio. 23 bilhões que os chineses estão investindo em linhas de transmissão de energia. A gente sabe que um dos grandes gargalos econômicos do Brasil não é exatamente a geração de energia, tanto que grande parte da energia eólica, energia solar, tem que ser jogada fora, tem que ser desperdiçada, porque não falta geração, falta capacidade de transmissão, infraestrutura. E a China está investindo bastante no estado da Bahia para que o Nordeste consiga produzir e repassar para o Centro-Oeste, para o Sudeste, que tem demandas grandes de energia e pode conectar todo esse sistema de fiação e transmissão de energia. A Bahia é com certeza o estado preferido aí dos chineses para maiores investimentos. Professor, isso tem relação então com essa base secreta de Tucano tal? Cara, é muito difícil a gente saber, sendo sincero, tá? O relatório americano, ele fala que existem várias estratégias econômicas, políticas, militares para a China aprofundar relações com os países da América Latina e que não é somente por interesse econômico, mas sim para alterar o equilíbrio de poder de uma região que sempre foi alinhada com os interesses dos Estados Unidos.
E sendo sincero, é verdade. O relatório ele indica também que os investimentos chineses, eles funcionam como uma forma dos países ficarem endividados ou dependentes da China, para que a China possa no futuro usar isso como manobra de intervenção ou pressão política. Quer dizer então que eu sou seu maior parceiro comercial. Você não vai seguir minhas ordens? Você não vai afastar os investimentos americanos do seu território? Então a gente pode romper relações econômicas, eu vou tirar meus investimentos, vou tirar BYD, tudo tal. E sendo sincero, talvez os chineses realmente estejam fazendo isso. Não confio em nenhum país. Sabe quem faz muito isso também? E sempre fez historicamente? Os Estados Unidos, galera, para, né? Se tem uma coisa que os americanos fizeram é pressão política em troca de dívida, em troca de investimentos. Hoje, talvez, eles não tenham mais tanta capacidade porque os investimentos chineses são muito maiores. Mas eles fazem ainda pior, porque eles fazem hoje pressão militar. Ah, então quer dizer que você não vai cooperar comigo, Panamá? Então pode ser que eu faça algum tipo de intervenção militar. Opa, quer dizer então que a Venezuela hoje recebe mais investimento chinês? Tá? Opa, então eu vou causar uma intervenção e tirar o governo Nicolás Maduro. Então, hoje, o imperialismo americano continua. Só que, ao invés de ser um imperialismo mais econômico, se bem que era militar também à época, é um tipo de imperialismo militar. Então, penso eu que os americanos realmente estão preocupados com essa possibilidade dessas bases serem utilizadas para finalidades militares. E talvez elas realmente estejam, mas muito possivelmente com a anuência dos países que estão recebendo, diferente dos Estados Unidos, que impõem uma pressão militar sobre os territórios. Outro ponto, o relatório ele fala do laboratório de radioastronomia na região da Serra do Urubu, que realmente existe, é uma parceria, um convênio entre a USP, a UFCG e também o Estado chinês, para que tenha desenvolvimento de tecnologia avançada. Eu fui pesquisar e existe ali, por exemplo, o radiotelescópio Bingo, que serve um projeto super assim especial para mapear o hidrogênio neutro para entender a energia escura do universo e a expansão do cosmos. Cara, eu juro que eu entendo muito pouco sobre esses assuntos, né? Mas aparentemente é uma das tecnologias de ponta. Eu vi que foi criada ali na Serra do Urubu, na região de Aguiar, né, na Paraíba, justamente porque é uma região de silêncio de rádio, com baixa interferência de sinais celulares e rádios, até por isso a região de Aguiar está se transformando numa espécie de cidade astronômica. Então existe, e também com investimentos chineses. Agora, serve para essa operação, para essa base chinesa? É muito difícil a gente saber. Fato é que eu vejo nisso muito mais os Estados Unidos tentando mostrar para o governo americano algum tipo de preocupação, meu Deus, os chineses estão dominando a América Latina, tal, porque na prática quem sempre fez isso historicamente foram os americanos e hoje os chineses, com a capacidade de investimento, estão aumentando muito mais sua presença na América Latina. E aí, galera, acha que realmente a China pode usar isso aí para espionagem contra os Estados Unidos? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.